Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Oiê, bem-vindos ao Hora H. Hoje é um dia bem tocante, emocionante para mim, porque eu tô na segunda entrevista do dia. O meu pessoal de produção que não me xingue, porque a gente não costuma dizer que tá fazendo 2 por dia, enfim, por otimização, mas tô com uma segunda pessoa aqui muito incrível para conversar, uma pessoa que já me emocionou na construção de roteiro, então já vi que a coisa não vai ser fácil para nós hoje, viu? Camila Almeida, bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa de te ver também no outro momento, a gente já tem uma história anterior, né? E de te ver assim tão entrevistadora, tão profunda, o meu tema, né, conexão emocional, eu acho que tu te sai muito bem, assim. Se fosse minha aluna na disciplina de conexão emocional, eu tiraria nota 10. Olha aí. Não, e pior é que eu venho trabalhando nisso, na questão de como é que eu me chamaria, e eu me coloco muito assim como intérprete, porque eu não sou jornalista, né, eu sou RP, e eu não acho até que eu faça muito jornalismo nisso aqui, né, muito mais, eu acho que é uma conversa, né, já ouvi de tudo, meio terapia, meio uma conversa amiga, meio misturada com, sei lá, é uma coisa bem especial que acontece aqui. Eu chamaria de interesse verdadeiro. Dá pra ver que tu É. tem interesse verdadeiro nas histórias. Muito legal, Eu parabéns. tô muito feliz de ter aqui. Ai, que Camila bom. tem uma história comigo já. A Camila já contou a minha história, né? Então, uma pessoa que tem muito em comum comigo, assim, no interesse pela história das pessoas. Então, vai ser uma entrevista bem legal. Não é uma entrevista que a gente chama aqui, é uma conversa, desculpa, um bate-papo do Hora H. A gente, por vezes, se atrapalha com essa coisa do entrevistado, do convidado, porque os podcasts, eles partem um pouco dessas nomenclaturas, desses conceitos, mas a gente ainda vem descobrindo esse caminho aqui, né? E a gente descobre muito junto, porque isso é uma conversa a duas, Sim. Né? Então, eu espero de verdade que tu goste, que tu usufrua o máximo possível da tua história aqui, da reedição da tua biografia. Que legal. Vamos E lá, eu que medo. começo, não fique, não tem medo. Porque assim é só coisa boa que acontece aqui. Então a gente vai abrir, como sempre, com um texto inspirado nas respostas do questionário que a Camila me passa anterior à nossa conversa, que é uma forma que eu tenho de acessar um pouquinho deles antes. A gente vai se perdendo na vida, né? Acontece tanta coisa na vida da gente. A gente mesmo precisa, às vezes, de colocar isso em contexto na nossa própria. E para mim essas são respostas bem direcionadoras, que me inspiram bastante e me trazem também a escrita, que é uma coisa que eu adoro, para esse momento aqui. Então eu espero que tu goste da tua apresentação. Vamos lá? Camila Almeida, né? Ela construiu uma carreira cheia de experiências diversas na área do jornalismo. Mas se todo mundo carrega um gift, talvez o dela seja a forma especial de enxergar o mundo. A nossa convidada de hoje fez das histórias das pessoas seu centro na vida. É jornalista, pesquisadora, documentarista, professora e palestrante.
Mas antes de tudo, é alguém que acredita que toda pessoa carrega uma história capaz de transformar outra. Penso que nos encontramos aí, eu e ela, na paixão por histórias e seus personagens. Achei que tinha descoberto a descoberta em um Rios, trabalhando na sua pauta pela presença humana no mundo e sua capacidade criativa, única e incopiável junto a Dani Suzuki. Foi como eu te encontrei. Mas hoje converso com alguém que, acreditem, já contou algumas das minhas histórias, então não poderia ser só coincidência esse encontro. Há mais de 2 décadas, ela estuda aquilo que muitas vezes passa despercebido: a força da escuta, o poder das narrativas e a conexão emocional entre pessoas, marcas e organizações. Seu trabalho reúne a experiência do jornalismo, da pesquisa acadêmica e do audiovisual. É mestre, doutora e pós-doutora pela PUC, com formação internacional pela Newcastle University, na Inglaterra. Atuou como repórter da Zero Hora, dirigiu documentários, pesquisou grandes organizações brasileiras e hoje é professora dos MBAs da PUC, onde ensina conexão emocional e narrativas. Mas talvez o que mais impressione na trajetória dela não esteja no currículo múltiplo que ela carrega, mas na sua própria história. Na mulher que perdeu a mãe aos 17 anos, que ajudou a criar a irmã mais nova, que renunciou a um sonho em São Paulo para permanecer perto da família, que atravessou um burnout, que vive hoje os desafios da maternidade enquanto acompanha o avanço do Alzheimer da avó e que foi sua segunda mãe, avó. E assim, até eu me atrapalhei nessa parte, que foi sua segunda mãe. E ainda assim, segue a vida. Humano, né? É justamente dessas travessias que nasceu a profissional que ajuda pessoas e empresas a encontrarem sentido, identidade e propósito através das suas histórias. Alguém como eu, como tu que nos assiste, que com o que se pôs, com os ingredientes impostos pela vida, fez algo doce, genuíno e impactante a serviço do mundo ao seu redor. Hoje, no Hora H, vamos falar sobre a marca pessoal, mas principalmente vamos falar sobre humanidade, que é a nossa pauta preferida. Ela é viga das construções de gente que realmente impacta, dos mestres da criação, porque toda marca forte nasce de uma história verdadeira e real. Recebam com muito carinho a Camila Almeida aqui. Bem-vinda, amor. Ai, gente, que é isso? Me atrapalhei para ler. Sabe que eu sou uma pessoa treinada, assim, de muitos anos pra não me emocionar, né? Eu não posso, claro que eu tenho que ter uma emoção na medida certa, porque eu não posso também me lavar chorando com as histórias que eu escuto, porque, né, muitas são muito pesadas. E te ouvindo falar sobre mim, eu fiquei pensando, gente, que lindo, que linda essa leitura que ela fez, né, sobre a minha vida, porque na verdade a gente vai vivendo, não vai se dando conta. Eu trabalho com posicionamento de pessoas e empresas, mas eu não olho para mim, né? Eu olho para as outras pessoas, é difícil olhar para mim, assim. Então, fiquei emocionada te ouvindo falar sobre isso e pensando assim, uau, eu sou uma pessoa especial, sabe? É difícil a gente se achar especial no mundo onde tanta gente é especial e são especiais de uma maneira muito grande. Mas a gente acaba sendo especial no nosso mundinho, assim, né? Obrigada, Ju, que lindo. Camila, isso que tu tá falando tem muito a ver com a fé que existe nesse trabalho, assim, que é da biografia, das biografias únicas. A gente não se repete, né? Então, é especial porque não tem ninguém igual, né? É especial porque tem uma jornada própria. Então, a gente nunca vai poder te comparar, a gente nunca vai poder, não existe programa igual ao outro, não existe um melhor que o outro, porque são histórias completamente diferentes. Sobre narrativas diferentes também, porque vocês trazem emoções diferentes aqui. Vocês tocam a gente de forma diferente. Quando eu falo em mim, eu sou uma representante sentada aqui, mas a gente tem um tripé, né? A gente tem uma terceira pessoa ali, que também está sendo tocada pelo que a gente está falando, né? E está tendo a própria percepção a respeito de ti, da tua história, né? Do teu trajeto.
Então, eu acho que uma das coisas mais bacanas, talvez, que a gente faça aqui seja a possibilidade de tu acessares a tua biografia, sabe? Porque eu acho que a gente não tem essa oportunidade toda hora. Verdade. E da gente olhar para nossa, porque a gente acha, ela passa a ser normalizada, como se o que a gente fizesse fosse ordinário. E na verdade não é. Precisa que às vezes alguém leia a gente para a gente ver que é extraordinário que a gente faz. É verdade. Então foi um prazer acessar as tuas coisas e escrever para ti. Bom, vamos começar do começo, né? Tu costuma dizer que é apaixonada por histórias, né? Estava no trabalho que tu me passaste. Tu te lembra da primeira história que te encantou? Ai, a primeira história que me encantou, eu tava na faculdade e quando eu entrei pra fazer jornalismo, na verdade, eu sabia que eu queria contar histórias de pessoas, mas porque eu lia muito, né? Então, eu queria, naquele início de faculdade, eu tinha 17 para 18 anos, e eu queria trabalhar com jornalismo literário. Então, assim, por que que tu não quis ser escritora? Não, porque eu queria ser jornalista e trabalhar com jornalismo literário. Então, eu sempre me interessei sobre esse mundo que é um mundo do outro, né? E aí, quando eu tive a primeira oportunidade, eu tava acho que no segundo semestre, deram uma pauta e era livre, a gente podia escolher o que a gente quisesse fazer. E não sei, cada colega foi para um lado, para um ramo mais empresarial, para espaços mais seguros, mas a minha primeira entrevista foi sozinha, indo no Morro da Conceição. Eu descobri por uma pessoa que eu conhecia a história de uma família e eu fui lá para ver como essa família vivia. Eu tinha 17 para 18 anos, assim, eu era bem novinha. Eu era bem, me achava bem novinha, super novinha, né? E aí cheguei lá nessa casa para ver como as pessoas moravam, para descrever, né, esse cenário e entender uma realidade totalmente diferente da minha e que eu via nos filmes e que eu via nos livros e que acontecia e que o jornalismo era capaz de levar informação para quem a gente entrevista e a informação de quem a gente entrevista para o mundo. Então, eu trabalhei durante um tempo no Diário Gaúcho também, e é impressionante, assim, um repórter que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, só o fato dele chegar ali já muda alguma coisa na vida da pessoa. Eu lembro de estar entrevistando essa família e eu tinha um filho desempregado e eu comentei do Cine. Ela não sabia que existia o Cine. Ela não sabia. Que é uma coisa que todo mundo deveria saber, digamos assim. E aí o rapaz foi no Cine e conseguiu um emprego, sabe? Então eu só estive lá para fazer uma matéria de faculdade. E ali eu entendi que era possível, sabe? Que mudar o mundo não é possível, isso eu já entendi. Teve um tempo que eu achei que era possível, hoje eu já entendi que não é. Mas eu consigo entender que isso que tu faz aqui, por exemplo, de olhar com intenção, de olhar com atenção, com interesse genuíno para a pessoa, só isso já é suficiente para mudar alguma coisa dentro dela, né? E aí a gente vai mudando aos pouquinhos o mundo, sim. Né? Eu acho que tem a ver, tu falou essa coisa da família, principalmente dessas invulnerabilidades, acho que tem a ver com ser visto. Uhum. Porque eu imagino que numa situação dessas, uma das coisas que pegam é não ter o interesse alheio. É muito abaixo da linha do que a gente conhece, né? Uhum. Existe um desinteresse, né? E quando tu faz um trabalho desse, tu já vai interessada naquela vida, naquela história. Uhum. E é muito comum a pessoa receber, né? Porque eu trabalho com temas aleatórios, assim, né? Desde sempre foi assim. Então, eu lembro que no jornal, na reunião de pauta, era sempre, lá vem ela, né, com essa pauta. O Paulo, que é meu esposo, ele teve toda uma carreira de edição e eu sempre uma carreira de repórter. E antes de eu lançar uma pauta em reunião de pauta, eu dizia pra ele dizia, essa pauta não tem pé nem cabeça. Ele dizia, essa pauta não para em pé, mas vai parar. Aí eu ia pra reunião e dizia, todo mundo assim, não faz sentido. Não, gente, mas bem trabalhada. E aí eu ia lá e fazia minhas matérias, assim, porque eu acho que, assim, depois de um tempo a gente consegue enxergar certas capacidades e eu acho que eu tenho esse poder, assim, sabe? De olhar e enxergar potencial naquilo Uma que... boa história. Uma boa história, enxergar potencial naquilo que é cotidiano, que é ordinário, sabe?
Não, e as pessoas gostam, isso interessa, inspira quem assiste, a audiência, enfim, e também a quem é a persona da história, porque essa pessoa, ela também, como tu falou, tem uma mudança na vida dela por ser vista e por, às vezes, fazer com que ela possa acessar a autobiografia, né? E tem interesse porque as pessoas são curiosas, a gente se inspira por histórias de outras pessoas. Isso. E isso tem muito a ver com a forma como eu te achei, porque eu te achei numa conversa com a Dani sobre a questão de inteligência artificial, com a Dani Suzuki, que estava no Summit de Gramado, que eu assisti a palestra, e eu acho que tu fez uma cobertura com ela ali também. E quando eu vi aquele assunto, eu achei aquilo bárbaro, porque não é a IA que inspira, a gente não se inspira por sistemas e por conteúdos sem vida. A gente se inspira pelo que tem atrás dos conteúdos, né? Então, por isso que as histórias são tão importantes e que tu já está trazendo há um tempo, né, na tua jornada para os teus trabalhos, para a proposta propositiva nos lugares onde tu oferece o teu talento. Me fala da criança. Tu era uma menina curiosa e gostava das histórias dos outros desde sempre? Sempre, eu sempre gostei muito de idosos, por exemplo, quando eu era pequena, porque idosos contam histórias, né? E idosos contam histórias sem tempo. Eles querem, né? Eles não têm tempo. Eles vão porque eles não têm compromisso, né? Eles estão ali contando. Então, quando eles veem que tem alguém que se interessa, eles não têm fim, né? Então, por exemplo, o meu avô, ele faleceu já há bastante tempo. E eu amava Tu eras escutar. criança? Não, Criança. não era criança, eu já era adulta, já era adulta no mercado de trabalho, assim, já. Ele faleceu com 82 anos, e isso já faz, assim, uns 12, talvez, que ele tenha Uhum. falecido, faz bastante tempo. Então, eu me inspirava muito, e às vezes ele me contava a mesma história, só que nunca era a mesma história. E isso também tem um pouco a ver com os meus estudos, né, acadêmicos, que eu estudo muito narrativa biográfica, e a gente vai contando a história, E vai reeditando. reeditando, e conforme o nosso filtro daquele momento, né? Então também, às vezes, se a gente não tá muito bem, a gente conta a história de um jeito meio atravessado, se a gente tá mais feliz, a gente bota mais detalhe, bota mais tinta naquela história, e isso é... Eu sempre entendi a vida como um laboratório, sabe? Então, desde muito pequeno, laboratório de criação mesmo, né? Desde muito pequena eu fazia isso de forma intuitiva e, e amava, então ouvia as histórias, eu amava ler histórias, eu amava. Quando eu era criança, o que eu tinha de acesso na televisão era a TV aberta, né? Então não tinha essas opções, assim, pra gente assistir um filme, tinha que ir na locadora, né? Buscar o filme. E aí pegava 2, 3 filmes pro final de semana e assistia várias vezes os mesmos filmes, então. Mas eu imagino que se hoje eu fosse criança no mundo de hoje, assim, eu ia ser daquelas que passa o dia inteiro deitada, vendo TV, metade do tempo vendo TV, assistindo série, e a outra metade lendo livro, assim, porque eu sou muito curiosa mesmo. Sim, uma mãe deseja um pouco isso, né? Eu pensei se fosse possível, né? O que tinha na tua casa de infância que, enfim, aguçou esse jeito curioso e que fez com que tu conseguisse, de alguma forma, alimentá-lo para se tornar a tua profissão de vida, né? Sim. Sabe que essa é uma pergunta que eu me faço, porque, assim, o meu pai é engenheiro. Então, ele vem de uma formação muito cartesiana. Minha mãe era professora, mas ela nunca. Eu não tenho lembrança de ver minha mãe lendo, sabe? Não tenho essa lembrança. Mas todo o resto da minha família também não eram pessoas leitoras. Assim, eu não sei de onde vem essa minha curiosidade voltada para o jornalismo e para a literatura, né? Acho que foi nascendo meio que da curiosidade das coisas que eu não conseguia acessar. Acho que era uma coisa minha mesmo, né? Eu tinha curiosidade, não tinha quem me explicasse e eu ia atrás. Porque também eu acho que mais do que curiosa, eu era inquieta, né? Então eu precisava muito entender as coisas. E até hoje eu sou assim, eu preciso muito entender o mundo, eu preciso entender onde eu tô situada. Eu preciso, talvez por isso a carreira acadêmica também, né, para que eu não consigo ser superficial, eu gosto de aprofundar muito as coisas. E depois
que, mesmo que eu fosse fazer, por exemplo, uma reportagem curtinha, de uns 20 centímetros, né, que para o jornal, uma matéria curta, eu passava horas entrevistando, sabendo que eu não ia usar tudo aquilo. Mas enquanto eu não entendo, eu não consigo comunicar, então eu acho que tem a ver um pouco de me abastecer dessa curiosidade que eu sempre tive. Agora, da infância, eu digo que eu sempre tive, e eu não sei quando começou, na verdade. Que coisa, talvez pelo teu avô. Será que Pelas não? histórias, né, que ele contava, talvez tenha sido por isso, né? Mas eu lembro muito, assim, né, tu comentasse, né, no começo, na minha apresentação, do falecimento da minha mãe. Então, eu acho que ali eu comecei a buscar muito respostas para as coisas, né, quando isso aconteceu. Eu lembro de começar a ler muito a partir daí. Eu lembro de ler muito o livro espírita naquele momento, porque eu precisava entender aquilo que tinha acontecido, que não era uma coisa que, obviamente, ninguém espera a morte, né, de alguém, mas, assim, uma morte tão precoce, naquela situação de família precoce, né, e aquilo para mim não fazia sentido. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe, eu fui lá e busquei um livro que é o Violetas na Janela, que estava na gaveta. Ela lia livros espíritas, né, e aí eu busquei aquele livro Violetas na Janela e abri numa página que a moça que morre no livro, ela morreu de aneurisma. E a minha mãe teve aneurisma. E daí eu pensei, não, isso aqui sabe, esse é o caminho, esse é o canal de comunicação. Se eu não consigo encontrar respostas facilmente com pessoas, eu vou precisar achar isso na literatura. E da mesma forma, eu acho que a minha escrita, depois eu fui trabalhar com vídeo, o vídeo é uma forma de reescrever também a história das pessoas de uma maneira menos enviesada pelas nossas interferências, assim, né? Então eu acho que foi mais ou menos esse caminho. Tu sempre escreveste? Eu sempre escrevi. Eu sempre escrevi, desde muito pequena, eu escrevia cartas pro meu pai. Tá aqui. Eu queria entender um pouco isso, porque a escrita é um jeito, né, da gente se comunicar e me passa assim, quando a gente fala que escreve carta pro pai, que não é pro, né, pro namorado que mora em outro lugar, que mora, eu fico pensando por que não levantar e ir lá na sala falar, mas como escritora também sou essa pessoa da escrita e queria entender o teu processo nisso. Por que carta? Então, como eu falei, meu pai vem desse universo da engenharia muito prático, muito objetivo, muito racional. E ele era uma pessoa que trabalhava muito também. Ele trabalhava em 3 empregos. Quando eu tinha essa infância e adolescência, até pouco tempo ele fazia isso, né? Então, ele trabalhava demais e, primeiro, que ele não tinha tempo para conversar. Segundo, que ele não tinha abertura para conversa, né? Os anos transformaram ele hoje numa pessoa super aberta. Ele é muito aberto hoje. Mas antigamente ele não era. E ele era meu pai. E ele decidia as coisas, né? Então, se eu não podia convencê-lo falando, eu precisava convencê-lo escrevendo. Então, era assim que eu fazia. Eu escrevia, eu tentava conversar com ele. Eu dizia, pai, bobagens no começo eram bobagens do Isso dia a dia. começou antes do falecimento da Isso tua mãe? começou antes do Já falecimento antes. dela. Isso já, eu não lembro em que idade, mas eu era bem novinha, assim. Uns 13, 14, talvez, né? Porque eu lembro das minhas necessidades, eu não lembro, né, do momento. Mas então, assim, eram necessidades bobas. Ah, eu quero ir na festinha de fulana. E aí ele não. Ah, não, não vai, porque a primeira resposta era não, e eu perguntava não, por que não? Porque eu sou teu pai. Eu sempre dizia, mas não, não é resposta. Então. Essa era a nossa frase quando nós éramos adolescentes. Mas era Hoje isso. eles enfrentam muito, muito além disso, né? Mas a nossa era Exatamente. assim, tu viu que, né? Bem resoluto. Às vezes a gente precisa usar isso também, né? Às vezes eu digo pra minha filha, porque eu sou tua mãe e eu sou mais velha que tu, um dia tu vai entender, agora não. E também a gente, quando é mãe, né, também consegue entender melhor os nossos pais. E, inclusive, a falta de tempo de conversar. O conversar é uma coisa que exige tempo, habilidade, exposição, abertura. Conversar, para mim, é uma das habilidades humanas mais complexas, mais difíceis e com maiores consequências, né, para tua vida. Então, era São bem. os registros que ficam na gente, né? Exatamente. Então era assim, no começo era para pedir coisas desse tipo. E depois eu fui explicando coisas para ele em cartas que na palavra eu não tinha como, porque a conversa ela é de 2, né? Então por mais que eu lembro que uma vez uma amiga minha me disse assim: "Mas fala pro teu pai". E eu disse: "Mas eu já falei".
mas então talvez não tenha dado certo. Tu não conseguiu falar tudo que tu precisava pra ele, porque não resultou, né, na mudança que eu gostaria. E aí eu disse assim, bom, então a carta é um jeito de eu falar tudo que eu penso. E vamos ver o que que vem, sabe? É uma forma que eu comecei a me explicar melhor com as palavras. Mas a escrita, ela é também marcante na minha vida de um jeito negativo. Porque eu daí depois, bom, fui pra faculdade, achava que eu ia ser repórter de texto, até sonhei um tempo em ser repórter de TV, até que eu fui pra casa RBS, fazer cobertura de praia, e aí o pessoal da TV tava lá, e aí o produtor disse assim, vamos fazer um teste, vamos gravar aqui, e foi horrível, assim, foi horrível. A pior coisa que eu já fiz na minha vida. Eu não conseguia lidar com a luz, eu não conseguia, e eu preocupada com as pautas que eu tinha que entregar, não deu, não consegui fazer um boletim de tempo, assim, sabe? Não consegui, curto, não consegui fazer. Sabe que eu acho que isso é uma característica da gente que Pode escreve? ser. Que a escrita, ela exige uma elaboração. Exige. A gente tem esse tempo na escrita, né? Sabe que com a câmera aqui, quem assiste deve ter várias críticas com relação eu fico muito na elucubração, para chegar na pergunta que eu quero fazer para a pessoa, eu não consigo ser objetiva, assim, eu faço o meu pensamento para que eu chegue ali. Isso não tem tempo na TV. Não Eu fico tem. imaginando, ninguém me contrataria para jornalista, por isso que eu digo jornalista, acho que não serviria para aquilo, porque é outra coisa, É né? outra coisa. Mas assim, também dentro do jornalismo tem vários tipos e eu, mesmo sendo assim, consegui trilhar uma carreira que foi mais descrita no começo. Mas assim, E mais literária, que era o que tu querias, e né? bem literária. Mas aí o que que aconteceu? E aí eu fui aprendendo isso com o tempo. O que que aconteceu com a escrita? Para que eu pudesse escrever as histórias que tanto impactavam as pessoas, eu tinha que aprofundar demais na vida dos meus entrevistados. E eu aprofundava muito. Era quase como uma conversa de terapia para pessoas que nunca tinham feito terapia, né? Então eu não tinha capacidade de fazer aquele fechamento. Eu sempre busquei deixar a pessoa no final da entrevista num local seguro, né? Não a terminar abruptamente e ir conduzindo no final da entrevista para que ela se sentisse num local seguro e não naquele momento do drama, né? O pico do drama, né? Eu sempre tentei cuidar isso, mas não era a minha formação. Eu fui criando com o tempo essa habilidade. Mas naquele momento do jornal, isso para mim não me maltratava muito. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz, que foi uma das maiores reportagens que eu fiz no final da minha trajetória ali no jornalismo impresso, que era os órfãos da violência doméstica. Então, tu imagina, né, assim, eu entrevistei órfãos de violência doméstica. Então, crianças que tinham sido deixadas, né, no mundo por um pai e uma mãe, porque o pai estava preso e a mãe estava morta, né? Ou o pai tinha se matado depois de matar a mãe. Então eram histórias muito duras. E crianças muito sofridas, né? Ah, enfim, então foi um momento assim de um mergulho. Foram 4 meses. Eu viajei o estado atrás dessas histórias. E ali naquele momento eu comecei a pensar assim: mas meu Deus, quem sou eu para contar essa história? E essa criança vai ler isso depois, e isso vai ficar guardado para ela a vida inteira. E a vida inteira ela vai entender a história dela por esse viés. Quando ela tiver 20 anos e ela for olhar o jornal, ela vai olhar para aquilo que eu deixei registrado e aquilo começou a me deixar maluca. E aí, ali eu comecei a entender assim, eu acho que não tô no lugar certo e tive uma exaustão da escrita. Eu parei o meu processo criativo e eu comecei a sentir que eu tava falhando nesse lugar, sabe? Por muito tempo eu não conseguia escrever nem legenda de Instagram, sabe? Mas aí depois, claro, aí eu fui pro vídeo e o vídeo me curou de uma certa forma, porque eu pensei assim, gente, tá, eu gosto de acessar as pessoas, mas que elas contem as próprias histórias, então, não vou eu colocar e registrar dessa forma. Se por acaso ela se vê daqui a 20 anos, ela vai se ver falando, daí, claro, que tem a edição, que a gente sabe, né? Que tem a edição e tudo mais, mas é ela mesma falando, não sou eu que tô interferindo naquela história. Então, a escrita, eu passei por essa relação, assim, com a escrita também. Ela te coloca como intérprete, né? E eu acho que no vídeo fica muito à mercê de quem está assistindo tirar suas próprias conclusões com relação à história, com relação à forma que foi contada. E quando a gente faz isso por alguém, a gente, na verdade, está colocando a gente ali, né? Está colocando as nossas percepções, o nosso sentimento, a forma como aquilo te tocou, né?
E o estilo literário de narração, ele bota muito a percepção do cheiro. Eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre a galeria homossexual do Presídio Central. E eu abro a matéria falando sobre o cheiro do lugar, que eu senti, eles podem não sentir, provavelmente não sentem esse cheiro, né? E outras pessoas que vão visitar sentem, e é o que eu sinto. Então eu comecei a pensar que o jeito que eu enxergava o jornalismo já estava muito afastado daquilo que eu vinha praticando, mas aquilo que eu vinha praticando era o que eu queria fazer, então aquilo deu uma mexida muito grande, sabe, na minha posição como repórter de jornal impresso. Então, não deu mais pra mim. Daí eu fui pra pesquisa, né? Daí da pesquisa acadêmica, daí sim. Aí eu fui pesquisar órfãos de violência doméstica no mundo acadêmico, mas é outra relação. Né? Autores interpretam aquilo, e daí tu consegue ajudar as pessoas a tirarem as próprias conclusões a partir de um robusto material que vai pontuando situações da realidade, da sociedade, da filosofia, enfim, antropologia, né? Aí é outra conversa. Eu me senti mais confortável nesse lugar de pesquisadora para escrever. E aí tu já não estavas mais na TV? Não, no jornal. Eu tive um momento, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado ainda trabalhando como repórter, e aí depois eu passei no doutorado, e recebi a bolsa, e aí a bolsa exigia exclusividade. Então, mas na verdade eu fui planejando esse trajeto, né? Porque, enfim, eu precisava pagar os boletos, né? Eu não podia simplesmente dizer assim, ai, não, esse trabalho, né, criativo e profundo não me serve mais. Eu não, eu sempre digo assim, né? Eu tive todos os meus surtos, mas eu tinha que ter um surto controlado. Não dava pra. Sabe? Não dá mais. Mesmo o burnout, eu tinha que ser muito controlada para que eu tomasse as atitudes corretas, sabe? Isso é violento, né? Quando a gente faz conosco mesmo, né? Porque talvez É muito, porque a autocontenção, né? É de saber que tudo que tu vai fazer até pirar tem que ser com responsabilidade, porque Não, eu não posso simplesmente afeta. acordar. E eu até brinco assim, né? Brinco não, é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Mas eu digo assim que quando a Bia nasceu, minha filha mais nova, eu queria ter podido um tempo. Eu gostaria, eu senti, fisiologicamente, eu senti a necessidade de ter uma depressão pós-parto, assim, sabe? Eu tive essa necessidade, mas eu não podia. Então eu precisava, não, tira isso, tira isso, tira isso da cabeça, tira isso da cabeça. E que bom também, porque de uma certa forma, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? De uma certa forma, esse mecanismo me protege, né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho, porque a gente está falando aí de contenção, para mim tem muito da história toda, né? Então, eu tava te acompanhando, assim, o fato de perder tua mãe com 17, as cartas com o teu pai seguiram. Imaginei aí Sim. um outro teor, imagino também. Um outro teor, mas o meu pai, depois que minha mãe faleceu, ele também começou a enxergar a vida de uma outra forma. E nós conversávamos muito, porque ali ele precisava conversar, né? Então ali ele sentiu a necessidade, então ele começou a se abrir. Naquele momento em diante, eu comecei a conversar com ele presencialmente. Ele falava coisas que eu nunca imaginei que ele pudesse falar, como o pai que eu imaginava. Eu idolatrei meu pai desde que eu nasci, assim. Meu pai, até hoje, ele é um herói, sabe? Mesmo não conversando. Eu sempre entendi que ele não conversava, não era por falta de interesse na conversa, era por falta de habilidade. Tanto que hoje ele tem habilidade para fazer isso. E eu me sinto um pouco parte dessa talvez um grande transformação. estímulo, né? Exatamente. Ele fala num vídeo de homenagem a ti, que eu assisti na internet, para quem quiser tem que seguir a Camila, que ele fala sobre as cartas, muito emocionado, assim. A forma como as cartas tocaram ele e fizeram desabrochar essa relação de vocês, né? Ele diz que ele tem as cartas até hoje. Todas ele diz, né? Inclusive, é uma coisa que eu vou... Pai, por favor. Quero ler as cartinhas. É uma coisa que a gente vai correndo, né? Muitas coisas acontecendo na vida, mas é uma coisa que eu quero fazer ainda. E curioso, né? Tá falando sobre isso e eu lembrei que, assim, hoje o meu pai, desde segunda-feira dessa semana, ele virou meu cliente na minha empresa, né? E ele disse: eu tô aqui sentindo uma necessidade, né, de aumentar a minha prospecção, porque hoje ele trabalha por conta, né? E daí ele disse: eu queria aumentar a forma de eu disse: tá, tudo bem, eu posso te ajudar, então vem ser cliente da LEP, né? E aí eu mandei pra ele um questionário
porque eu não consegui ir presencialmente, então eu disse, eu vou aplicar o questionário e tu escreve. Ele me mandou ontem à noite, eu não consegui abrir o arquivo ainda, mas ele escreveu também, sabe? Eu achei isso tão bonito, porque de uma certa forma, naquele momento no passado, eu acho que ele achava uma grande bobagem aquelas coisas todas, né? Eu acho ou ele queria se proteger dizendo que a carta, o sentimentalismo era uma grande bobagem, né? Eu lembro de estar lendo e ele dizer assim: tu vai ficar louca, vamos desligar essa luz, vai dormir, né? Na época da Piauí, quando lançaram a revista Piauí, era uma revista comprida e com muito texto. Ele disse: é muito texto, tu vai enlouquecer. Então, assim, eu acho que para ele esse mundo da fantasia, o mundo, né, da literatura, da leitura e tudo mais, era um mundo meio estranho. E hoje eu acho que ele já se transformou. Ele que pode dizer sobre isso, não sei, mas eu acredito que ele tenha se transformado. Lidar com sentimentos é É muito difícil. corajoso, E é difícil? né? Não é para qualquer um. Na verdade, até pode, desde que a pessoa se proponha a desbravar esse caminho, né? Porque é um caminho exigente, É. né? Lidar. Ele faz com que a gente se coloque vulnerável numa situação qualquer de conversa, de choro, de se sentir tocado por uma coisa, né? Ele não é um caminho fácil, É. né? Quando tua mãe faleceu, tu assumiste um papel importante dentro da tua casa. Tu eras a filha mais velha, Sim. né? Tu tinha um sonho de construir carreira, enfim, isso meio que foi concomitante, porque tu já tinha 17 e aí tu já estava na função de construir tua história na universidade e para frente, enfim, para trabalho. De que forma isso tudo impactou, né, a construção da tua vida profissional e da realização dos teus sonhos? E se isso tu entende que é uma frustração ou que é parte da construção da vida que era tua? Uau, que pergunta. Bom, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então, assim, eu até aos 17, até isso tudo acontecer na nossa família, eu até tenho lembrança de ser um pouco rebelde. Eu lembro que a minha mãe, porque ela não faleceu de supetão, né? Ela teve um aneurisma e daí ela se tratou durante um ano. Então, com 16, isso aconteceu. Ela foi se tratando. E o espiritismo, por exemplo, como eu trouxe aqui, ela não podia andar sozinha, não podia dirigir, porque ela tinha esse problema na cabeça e eu tinha que estar junto com ela. E eu achava um saco. Eu achava um saco. Por que que eu tenho que virar babá da minha mãe, sabe? Como todo adolescente rebelde, né? Então ali, pra mim, foi a ruptura de eu poder transparecer o meu sentimento, né? Porque eu dizia isso. Hoje em dia eu posso sentir, mas eu tô sempre muito ponderada nas coisas que eu vou dizer. Então, e até porque me arrependo de ter dito isso, né? Mas eu ia, entendeu? Então poderia ser pior. Eu poderia dizer que eu não queria e não ajudar. Pelo menos eu ia. Mas e aí eu lembro que eu ia junto nas palestras e ficava pensando, gente, sério que eu tô ouvindo isso aqui? Isso não faz sentido, sabe? Então, e teve esse momento. Depois disso, ninguém me pediu pra assumir nada. Ninguém me pediu. Eu não posso dizer que meu pai disse, ai, tu vai ter que assumir, ou a minha irmã disse, tu vai ser minha mãe, ou minha avó disse, tu vai ser minha filha. Ninguém me pediu nada disso. Mas eu não achei outro caminho. Era o caminho que eu conseguia fazer, porque eu sempre fui muito da ação. Então, eu pensei que se eu tivesse agindo, eu também não estava pensando, né? Então, assim, meu pai nunca pediu para eu fazer supermercado toda semana, mas eu ia lá e fazia. A minha irmã nunca pediu pra eu, por exemplo, ela tinha que fazer terapia, minha irmã, né, com 7 anos. Ela tinha 7 quando isso aconteceu. E eu ia nas reuniões da escola, ninguém me mandava eu ir. Eu ia porque eu achei que eu deveria ir. Eu nunca pensei muito sobre isso, sabe? Eu sempre fui fazendo as coisas e fui resolvendo. Eu acho que eu sou muito funcional, assim, por causa disso. Isso me ajudou a colocar a funcionalidade como um valor prioritário na minha vida. E foi isso, assim, eu não me arrependo, eu não acho que eu seja frustrada por isso, eu acho que pelo contrário, eu, eu, eu penso assim, ó, isso tudo aconteceu, foi uma tragédia muito grande na minha família, na nossa família, uma coisa que nenhum de nós se recuperou até hoje do que aconteceu, mas se isso não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse me tornado a pessoa que eu me tornei, talvez eu pudesse ter seguido com aquela rebeldia da adolescência de que
não vou olhar pro outro, não tô nem aí, não é comigo, por que que eu tenho que acompanhar essa mulher que tá doente, sabe? Talvez eu tivesse seguido nesse comportamento. E também acho que foi mérito meu e entender que eu podia ocupar um lugar diferente, que eu podia. E aí, minha vontade de mudar o mundo. Como é que eu vou mudar o mundo se eu não melhoro a vida das pessoas que estão comigo, né? Então, eu acho que hoje, com 43 que eu vou fazer agora, eu consigo enxergar que tudo faz sentido, sabe? A comunicação tem a ver, e também é muito privilégio e muito discernimento e autoconhecimento de trilhar um caminho que fazia sentido lá atrás, que poderia ter sido outro, né? O meu pai é engenheiro, então minha irmã é biomédica. Então as pessoas não seguiram esse caminho, esse caminho não era um caminho óbvio para mim, sabe, o do jornalismo. Ele parece o espaço de dreno de todos os teus sentimentos. Total, total. Tanto é que quando eu fui fazer a redação da minha dissertação de mestrado, quando eu fui escrever, eu precisei voltar para terapia, porque eu não conseguia escrever. E eu não conseguia, eu não entendia por que que eu não conseguia ler, eu travei num determinado momento, voltei para terapia, e em 2 sessões eu entendi. Porque eu tinha que ler sobre luto, porque para falar de órfão, eu precisava falar de morte. Órfão de mãe. Pra mim, aquele assunto não tinha nada a ver comigo. Órfão de violência doméstica. Minha mãe morreu de outra coisa, não tem nada a ver. Minha casa sempre foi muito apaziguada, não tive isso. E aí eu entendi, bah, tem tudo a ver. Por que que eu fui escolher esse tema? Por que que eu fui escolher esse tema? Onde é que eu me meti? Agora eu tenho que entregar esse troço. E aí eu fui, aí tive que ler sobre luto, porque eu não tinha elaborado o meu luto ainda. E eu tinha acumulado 2 lutos, né? Que era o luto do meu avô, que assumiu um papel importante, ele era pai da minha mãe, né? Então, mais do que dele tomar um papel de pai, eu assumi um papel de filha, né? Na vida dele. Então, quando ele faleceu, eu tinha o luto do meu avô, eu tinha o luto da minha mãe, todos eles acumulados, sem ter sido trabalhados. Então, isso, né, eu precisei elaborar o meu luto também através do meu trabalho. E aí, hoje eu entendo por que que eu busquei esses temas tão, tão pesados, porque, de uma certa forma, eu estava lidando sem precisar lidar com a minha dor, né? Eu estava lidando com a dor dos outros. E também me sentia autorizada nesse lugar, sabe? Eu lembro de uma matéria das mais pesadas, assim, que eu fiz, foi a Vidas Ausentes. Era uma reportagem sobre pais que perderam seus filhos em acidentes de trânsito. E no ano recorte lá de 2012, né? Foi uma matéria que não foi ideia minha. Ela já tinha passado por 3 repórteres antes de sair, né, essa reportagem. Era para ser uma reportagem fotográfica, inspirada no New York Times, que fez uma matéria sobre os quartos vazios de pessoas que iam lutar na guerra, né? Aí não eram jovens, né? Eram os homens, né? Eu era mulher, eu era filha, eu era, enfim, que mantinham aqueles quartos intactos, né? E aí o jornal, a Zero Hora, queria fazer algo parecido com o acidente de trânsito. E um dia eu ouvi alguém falando que não conseguia, porque não conseguia acessar as pessoas. Daí eu falei, gente, mas qual é o problema? Qual o problema de acessar as pessoas? E aí eu comecei a ligar. É como se eu pudesse falar, porque eu sei o que ela tá sentindo, né? É outra perda. Liguei de número em número, assim, que eu tinha contato, né? E fui perguntando, assim, olha só, eu te explicando, eu tô fazendo uma reportagem sobre isso, isso e isso, explicando o que que a gente queria acessar. Ah, tua filha faleceu, né, num acidente, né, há 2 meses, faleceu e tal. E aí, quando eu comecei a ir na casa das pessoas, né, quando as pessoas aceitavam me receber, a maioria aceitou me receber. Na verdade, eu tive que escolher os que eu não ia falar. A maioria quis me receber. Eu lembro de ter falado com a. Ai, agora eu não vou falar o nome porque eu posso errar o nome dela, mas ela era uma pessoa pública, né, que tinha perdido a filha recentemente. E aí ela me disse assim: parece que eu tenho um vírus, que eu entro num lugar e as pessoas todas se afastam porque ninguém sabe como é que vão conversar comigo. Só que falar da morte é melhor pra pessoa. Porque tu não vai reviver a morte da pessoa só porque tu tá falando sobre ela. Não, é o contrário, tu precisa falar, tu tem que elaborar. E eu chegava na casa das pessoas e dizia: senta aqui, eu sei o que tu tá passando, sabe? Eu sei, não é fácil, a pessoa não vai voltar. Mas assim, que bom que tem também um espaço para que tu possa alertar outros jovens, mostrar, porque a matéria era quartos vazios, né? Então eu entrava nas casas e o quarto tava exatamente igual que uma pessoa deixou, com um pedaço de bombom comido, com um shampoo pela metade. As pessoas não mexeram naquele quarto, né? Então era muito duro. E eu acho que não era qualquer pessoa também que poderia acessar isso, porque é duro para quem tá
vivenciando a experiência como alguém que conta essa história, né? Então, sim, eu dreno totalmente a minha história pelos outros. Talvez tenha sido forjada para isso, né? É. Porque eu acho que para sentar na frente de uma pessoa de pessoas com essas perdas e poder criar esse canal exige a criação desse lugar, né? A construção desse lugar de. Eu vou ter colocado aqui a diferença de escuta para ouvir, né? Que é enorme. Bah, é um abismo. Né? E talvez para construir um lugar de escuta, tu precise ser uma pessoa que conhece os lugares ruins. Para a gente poder sentar, que nem quando a gente agacha para falar com criança. É como se tu tivesse a capacidade de sentar num banquinho menor, numa vala, numa valeta, né? Acho que a dor capacita. Talvez, né? É verdade. Eu acho que a dor capacita. Eu acho e também se permitir experienciar essa dor, porque eu acho que eu me tornei cada vez mais capacitada depois que eu me deixei invadir, sabe? Pela dor. Acho que eu fui me tornando melhor depois que. Não vou dizer que eu elaborei o luto, né? Acho que elaborei. Hoje eu acho que sim. Acho que Não elaborei. quer dizer que o fato de estar elaborado não está sentido, né? Vai sentir sempre, Sim. né? Sim, sim. Mas eu tinha colocado aqui uma pergunta para ti, o que conecta violência doméstica, as narrativas biográficas de famílias em vulnerabilidade, a cultura de segurança, né? Tudo, enfim, tudo que tu trouxeste aqui. E tá óbvio, né, que o que conecta tem muito a ver com a tua história e a tua busca por elaboração de várias formas, né? Que estavam ali. Mas é sim uma forma de viver o seu luto. Mesmo que através de uma película. É. Porque a gente não precisa, às vezes, olhar especificamente para o nosso umbigo. Às vezes a gente aprende olhando para o umbigo do outro. É. Né? Ou vive aquilo, enfim, sente no umbigo do outro, né? E talvez esteja aí a nossa paixão comum por histórias, né? Porque eu acho que tem muita cura nas conversas. Muita. Muita cura, né? As terapias estão aí para isso, né? Mas elas nada mais são, claro, valorizando a técnica, valorizando desses profissionais, né? O profissionalismo, mas elas são boas conversas, com escuta, né? Com troca e escuta. Com troca, com escuta. E essa escuta que compreende, né? Essa escuta que. É por isso que eu, até hoje, quando eu vou fazer eu vou lá gravar um vídeo que eu sei que é 3 minutos. O cliente contratou 3 minutos. Por que raios tu entrevista meia hora? Se três pessoas. Porque eu não posso. Porque a entrevista, a conversa, ela é uma experiência para quem tá dando a entrevista e para quem tá ouvindo, né? Então assim, a pessoa se preparou para aquele momento. E ela pensou em dizer diversas coisas. Eu preciso que ela se sinta esvaziada daquilo que ela tinha se planejado para dizer, e eu preciso estar abastecida daquelas informações todas, né? Então, é por isso que eu acho que é bem, tu disseste, né, a diferença entre ouvir e escutar. Eu nunca poderia ser uma repórter que só vai lá e bota o microfone, né, na boca da pessoa e quer que ela seja o mais sucinta possível. Ao contrário, eu quero que ela expanda a resposta. Então é perfil, né? É perfil, é estar interessado em ouvir. É como tu, né? Tu sabe que eu tava pensando, né, sobre isso, essa questão da inteligência artificial, porque eu sei que surgiu o convite para estar aqui a partir de algo que tivesse a ver com a Dani, né? Porque Não, eu te vi no Rios e eu pensei, quando eu vi tua história, conta pra mim. Ai, meu Deus. Conta pra mim a empresa que a Camila teve, né? Ela não existe mais. ela Conta existe, pra mas mim. não tenho mais nenhuma Tu não relação. tem relação, mas a Conta pra mim é uma empresa que conta as histórias de pessoas e organizações e projetos, enfim, né? E causas. Um trabalho lindíssimo eles faziam e eu fui cliente por 2 ocasiões, assim, do trabalho da Camila. Então, quando eu vi que tinha essa conexão, eu pensei, cara, é uma pessoa que conta histórias e conta histórias reais de pessoas, de humanos, né? De pessoas com histórias vividas, com dores, com crises, com.
enfim, com trajetos diversos. E aí eu pensei, o que que ela tá conversando aqui sobre IA, mas ela tá no viés, naquele viés que eu acredito, que é o viés de que as grandes criações, elas são humanas, que IA, ela faz outro trabalho de assessoria, de assistência, mas que as grandes criações são insubstituíveis, porque elas são vividas, e são vivenciadas, e elas são, tu trouxe agora da conversa, que não tem como tu tirar grandes coisas de uma conversa de 3 minutos. Porque uma conversa se constrói. Ela não é um pergunta e resposta. A gente faz junto isso, esse trabalho. E as coisas vão sair conforme o ambiente for seguro, conforme a gente conseguir estabelecer conexão com a pessoa com que a gente está tratando ali, né? Por isso que eu nem gosto muito da palavra, apesar de usar de vez em quando entrevista, mas não é entrevista, porque é uma conversa. A gente está trocando. Tu tá saindo com uma parte de mim, e é assim, quando tu foste fazer os teus trabalhos, tu saía com um pedaço dessas famílias, imagino, né? De todas as formas, a parte dolorida e inclusive a solução, eventualmente, na tua cabeça, né? Pensando, quem sabe aqui seja um caminho para essa dor, para essa gente. Sim, é muito isso, assim, né? E, mas aí, pensando na inteligência artificial, né, que eu imaginei que isso surgiria algo assim, e daí eu disse, eu vou refletir sobre isso, né? Porque era um assunto da Dani, né? Esse assunto da inteligência artificial, enfim, o livro que ela estava lançando e tal. E aí eu fiquei pensando assim, a inteligência artificial nos surpreende, né? A gente bota, eu uso bastante, eu pergunto coisas lá pro chat GPT, todo mundo faz isso, né? E as respostas, uau, que baita resposta, né? Me deu, não tinha pensado por esse lado muito, porque claro, ela te conhece, tu vai alimentando e ela vai também te alegrando, né? Ela vai te validando. Muito interessante este ponto que você trouxe, Camila, né? Sempre vem com um Ela elogio. sempre vem com um elogio. Então, é bom também, né? E ela carrega uma Barça nas costas, né? Barça, para quem não sabe, era um... A gente, de vez em quando, os velhos têm que explicar, né? Mas Barça, para quem não sabe, a gente não pesquisava no Google, a gente tinha que, em 18 livros, era coisa assim, né? 18, 20, 30, eram uns negócios desse tamanho no armário. Eu lembro até dos meus pais terem comprado para as pesquisas do colégio, eles fizeram um investimento. Oi, super Comprei a alto. Barça, né? Mas não, o ChatGPT faz isso. Faz isso, e faz isso muito bem. Mas o que e também carrega emoção, ele também entende de emoção, né? Ele entende de emoção, mas ele não sente. E tem coisas que a gente só consegue na conversa, olho no olho. Que nunca a tecnologia vai substituir. Porque tem uma coisa de física quântica até, que é energia, né? Então, assim, não tem disfarce para energia. Eu posso até estar aqui fazendo uma pose para ti, mas e tu pode e eu posso estar inventando tudo isso, em algum momento tu vai desconfiar que não é verdade. Porque a minha energia vai te transmitir isso. Tem algo que tu vai dizer, olha, que ela fala bem legal sobre tal coisa, mas tem alguma coisa ali que não conecta. Sabe? E não gera conexão, acho que isso, né? Não gera. Isso que não gera conexão, Né? que não conecta contigo. Porque é frequência de energia. E tu só vai descobrir vivenciando, não é nem vivendo, porque a gente pode viver ou a gente pode vivenciar. E na vivência é que a gente se entrega para todas essas experiências. E o presencial ele nunca vai substituir isso. Tanto é que as pessoas estão todas muito ansiosas por eventos que sejam presenciais. Eu tenho notado no meu trabalho hoje. Aí vamos combinar uma conversa. Se tu quiser, pode ser online, porque a gente se acostumou a oferecer o online. Vamos tomar um café, quem sabe? E as pessoas querem o café. E como é bom ir tomar o café. Eu sou rainha do cafezinho também, adoro. Porque ali tu vai ter um insight que tu não teria naquela conversa, porque assim, também, quando tu vai te preparar para uma reunião online, é meia hora. E aí acabou aquilo, se tu tá em casa, tu vai lavar uma louça, tu vai, sabe, tu vai criar, e tu já te desconectou. Tu não consegue criar a conexão pela conversa. E quiçá com o chat GPT, que é uma máquina, né? Então, assim, o futuro é humano, como diz o livro da Dani. Hoje, eu não enxergo nenhuma saída, nenhuma alternativa que não seja pelo humano. Por mais que a gente consiga abastecer a máquina com informações e com emoções também, que faça com que ela tome decisões por nós, ou que nos entregue um relatório muito afetivo, ela não tem a energia e nunca vai ter.
Energia é uma coisa do ser humano. E a conversa, ela é uma interação de corporal também, né? 90% da comunicação, ela é não verbal. E como é que tu vai dizer que a IA vai substituir isso? É impossível. Não tem como, e me vem tanta coisa, tô falando isso, assim, me vem tanta coisa de, a gente não se conecta àquilo que a gente escuta, a gente se conecta àquilo que a gente sente. Isso. Então, às vezes, uma fala na boca de alguém que não tá sentindo, ela não significa nada para ti, ela passa desapercebida uma frase. E aí tu escuta aquela mesma frase numa outra circunstância de uma pessoa que tá vivendo aquilo, que aquilo tá no olhar, que aquilo tá no trabalho, na oferta, e aí aquilo te avassala, Isso. não é? É comum as pessoas te dizerem, pessoas mais próximas, mas eu te disse isso a vida inteira. Por que que tu não fez? Porque não conectou a vida inteira, conectou agora, né? Então, não significa que a gente tenha informação que haja uma transformação, né? A gente tem a informação e ela pode estar ali adormecida a vida inteira. Precisa conectar algo que tem também a ver com essa energia que eu tô falando. Por isso que a gente daí fala da disciplina de conexão emocional. Não é só o que tu vai falar, não é inventar uma narrativa, não é isso. É olhar para dentro, trazer muita clareza daquilo que tá lá dentro e escolher de que maneira que tu vai manejar essas informações que já são verdadeiras para conectar com o que tu sabe que o outro deseja. É isso, essa é a mágica, né? Claro que existe técnica, mas tem um pouco de mágica e a mágica tá no que a gente está fazendo aqui, o interesse, né? O interesse para saber de verdade o que tem por trás desse interesse que poderia conectar contigo, sabe? Não, e nessa capacidade de acessar que tu desenvolveu desde lá atrás. Que é de sentar dentro de uma família, de não ter medo de enfrentar o que tu vai sentir, Isso. né? E, e eu tava pensando aqui um pouco na experiência da Ponta pra mim, né? E daquilo que ali eu acho, aquilo tem muito de ti, né? Na essência daquele projeto, porque eu lembro de ser entrevistada por vocês, né? E aí me veio a pergunta que tu acredita que uma boa pergunta pode mudar uma vida? Ou uma direção de um negócio, porque hoje tu trabalha com organizações também, mas tu entende a magnitude daquela conversa Muito. para a pessoa que está na ponta contratando eu, na época, como cliente, as organizações, enquanto demandantes da tua comunicação, enfim, dessas perguntas, isso está dentro das tuas forças do teu Sim. negócio hoje? Eu não te diria que é a pergunta, porque eu não sou uma boa perguntadora, assim, né? Eu, não, eu sou meio atrapalhada às vezes na maneira de perguntar. Mas eu acho que eu sou uma boa pessoa para gerar essa conexão e essa abertura para que tu possa contar aquilo que eu quero saber sem necessariamente fazer a pergunta objetiva. Até porque quanto mais objetiva é a pergunta, mais racional é a resposta, né? E o que a gente está interessado é gerar o diálogo, e é no diálogo que ocorre a transformação. É muito lindo de ver as empresas hoje com as quais eu trabalho dizendo: é isso! É isso! E aí eu fico pensando, gente, às vezes as pessoas dizem assim, genial isso que tu falou. Não, mas não fui eu que falei, foi tu. É só criar oportunidade para aquilo que é genial dentro da pessoa saia para fora. E assim, a gente tá falando, as empresas, mas as empresas elas continuam sendo pessoas, né? E tu não constrói o posicionamento de uma empresa. Tu posiciona a pessoa para que ela tenha coragem suficiente de colocar para fora o posicionamento da própria empresa. Então, é muito comum a gente ver empresas com super potencial e que estão travadas numa questão que é da camada mais profunda que existe. E tem que mexer. Se tu não mexer na camada mais profunda, a transformação não vai acontecer. Então, também eu digo que, mesmo na época da produtora de vídeo, quem a gente tinha um determinado tipo de cliente que estava disponível para executar aquele trabalho. Quem não está disponível para se abrir e mexer de verdade, não tem o match, sabe? Então, são pessoas e são empresas que estão dispostas também a passar pela transformação. As pessoas, eu sinto que estão muito atrás da verdade, né? Quando tu falou assim, tu citou a experiência que tu vem sentindo no mercado, da necessidade de eventos, de tomar um cafezinho, e aí tu fala da questão de construção
de posicionamento de marca para organização, como se organização fosse né, respirasse, assim, Doente. né? E aí, no final das contas, as pessoas estão querendo a verdade. Então, a gente só tem a verdade quando a gente acessa a coerência, o olhar que está coerente com a fala, que está coerente com a estratégia, que está coerente com a comunicação que está saindo, né, com o serviço que está sendo prestado, ou com o que está sendo ofertado, seja pelo CPF ou seja pelo CNPJ, né? Então, eu vejo esse trabalho que é estimulado hoje pelo teu negócio super necessário no momento em que está tudo meio pronto ali na internet e a gente já se questiona, será que é assim? Será que isso aí é mesmo? Será que é desde a parte é, física das coisas que a gente não acredita mais? Tu precisa para comprar hoje uma peça de roupa, tu precisa ler os comentários para saber se a sensação de tocar naquela peça é aquela mesma. Porque a gente não tem, né, não tá tendo isso e acho que tem muito a ver com a conexão que a empresa como a tua promover de novo, esse contato com as coisas, É. de coisas e pessoas, né? Eu sempre digo assim, porque assim, em última instância, de forma resumida, o que a gente faz é comunicação e marketing. E hoje a gente diz, tá bem, a gente faz comunicação e marketing, mas é muito mais do que isso. Porque assim, quando eu chego em um negócio, a pessoa começa a dizer tudo aquilo que ela quer vender. E eu fico insistindo, mas como é que está sendo vendido? Como é que a gente vai comunicar isso? Como é que está aqui dentro? Ah, mas não, mas isso aqui. Não, isso aqui é o ouro. A gente precisa entender se o que tu tá dizendo que tu faz na prática, em todos os detalhes. Porque às vezes a gente está buscando mais clientes, né? E uma super comunicação para fora. Vamos pensar na rede social, por exemplo. A gente às vezes investe uma grana, né, em tráfego pago. É importante? Com certeza é importante. Mas muitas vezes os teus clientes, eles estão ali para te indicar de uma forma muito mais conectada e que vai te trazer muito mais resultado. E parece que se o cliente entrou, tá, já tá lá dentro agora, vamos cuidar de quem tá na rua. Não, quem tá dentro é muito importante. E a gente tem mais possibilidade de gerar essa conexão emocional com quem tá dentro e virar o cliente que indica, o cliente que não só que indica, mas que vira o defensor da tua marca, do que pessoas que estão fora. Né? E aí, quando tu consegue conquistar os que estão fora, eles precisam ser acolhidos por quem está dentro e já acredita muito na marca. Então, é uma engrenagem. E é a verdade. E tanto é que quando a empresa começa a trabalhar sem muita verdade, o nosso trabalho trava e a gente não consegue avançar. E aí a consultoria, quando é em termos de consultoria, a gente não consegue. Não é nem a gente que diz que não vai mais atender, é como se vai se dissolvendo, sabe? A pessoa não quer dizer que não é isso, a gente não quer dizer que ela não tá fazendo, e quando vê, vamos dar um tempo no trabalho. Porque precisa ter verdade para entregar aquilo que tu tá dizendo. E isso é tão verdadeiro que hoje a gente, para consumir as coisas, eu escuto muito, eu fico muito ligada na narrativa, né, das pessoas, eles falam assim, eu quero te indicar, tu tem que comer a cuca de tal lugar, porque é maravilhosa. Minha vizinha foi lá. Sempre alguém que comeu, alguém que contou, alguém que agora só compra lá, alguém que conhece quem faz e sabe do que é feito. Mas é sempre alguém e não uma propaganda, Isso. né? Tu não vai dizer, eu vi no Instagram que tal lugar é bem legal para tal coisa. Não. Não, é sempre alguém, né? Eu quero falar contigo sobre o burnout, né? É uma coisa que a gente até também teve em comum, assim. Eu tive burnout num momento da vida ali acho que eu tive a primeira crise antes da primeira filha, depois entre a primeira e segunda, né? E ela tem muito a ver, eu acho que com essa coisa funcional que tu trouxeste, né? Que a gente atravessa as coisas, atravessa as crises de uma forma funcional. E aí teve um momento que frita ali a coisa, né? Que a coisa torra ali dentro da gente. Como é que tu percebeu que tu, nesse burnout, tinha passado dos limites?
É delicado, né? Porque a gente passa do Porque a limite gente o acha tempo que é outra inteiro. coisa, né? E também a gente acha que é outra coisa, é outra desculpa, né? A gente acha que é outra coisa e a gente passa do limite o tempo inteiro. Mesmo tendo tido essa experiência, eu ainda hoje, e provavelmente tu também, é claro que tu vai ter mais alertas ligados, porque tu já sabe como é aquele lugar e tu já consegue entender o que tá te... Manejos, né? Manejos, mas é só mais um compromisso, né? Mas é tão legal, né? Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo. Eu vou num lugar, eu já quero comprar, eu já quero ficar, eu rapidamente pego amizade, sabe? E já quero indicar, sabe? Eu sou intensa nesse ponto. Então, é difícil de negar coisas, né? É difícil de tu também enxergar que o limite está sendo ultrapassado. Mas naquele momento, para mim, ele ficou muito claro quando aconteceu. Primeiro que eu comecei a não querer mais levantar para trabalhar. E isso para mim já me acendeu um alerta enorme, porque assim, por pior que seja o trabalho, eu amo o trabalho, porque o trabalho é onde, além de me realizar, me tira da realidade às vezes que eu não quero enfrentar. Então assim, o trabalho sempre foi Um lugar de conforto. um lugar de conforto, de segurança, por mais desconfortável que ele fosse. E aí eu vi, gente, não tá certo isso. Não, eu não queria trabalhar, mas vamos lá. Aí fui. E aí eu tava querendo engravidar da minha segunda filha. E eu não tava conseguindo engravidar da minha segunda filha, porque na primeira foi assim. Eu nem queria engravidar, engravidei. Não que eu não quisesse engravidar, Gigi queria, meu amor, não era isso. Mas não queria, Mas não tava no planejamento não era imediato. naquele momento, né? Então, na segunda filha eu pensei que ia ser assim também. Então, quando a gente decidiu que ia ter a segunda filha, eu imaginei que ia ser mais rápido. E aí aquilo começou a demorar, e aí eu vi que tinha alguma coisa diferente ali dentro de mim, eu não entendia muito bem, ao mesmo tempo, como eu te disse, né, ali no começo da nossa conversa, pagar contas pra mim é uma coisa muito importante, né? Assim, porque o meu financeiro vem do meu trabalho. Até é uma coisa que me preocupa futuramente, assim, porque, né, quando eu não puder mais trabalhar, né, enfim. Então, assim, eu fiquei. Realidade de 99% de nós, né? Exatamente, né? Mas, enfim. Então eu comecei a me preocupar, gente, mas como é que vai ser? O Paulo, meu esposo, nós éramos sócios na produtora. E aí, em determinado momento, ele saiu da produtora e foi assumir um cargo executivo no Grêmio, né? No Grêmio, no clube. Então ele saiu, e aí ali eu fiquei, não vou te dizer sozinha, porque eu tinha minha equipe que me amparou muito naquele momento, mas de qualquer maneira, foi uma ruptura que eu já senti um baque, assim, mas eu ainda levei 4 anos. 3 anos, mais ou menos, ainda fazendo tudo na produtora, né? Eu fazia prospecção de cliente, fazia relacionamento, acompanhava gravação, eu fazia acompanhamento de edição e entrega para o cliente, eu fazia tudo. E tinha uma filha, não podemos esquecer, ela já tinha lá seus 4, 5 anos. E tinha todo o resto da família que eu sempre fui muito envolvida. Então, ali eu já vi que tinha alguma coisa assim, gente, não tá certo. Isso eu trabalhava todas as horas, né? E queria ser uma mãe exemplar, eu queria estar presente na vida da minha filha, não queria chegar atrasada na escola, eu queria participar de todas as festinhas, eu queria. E eu também fazia pós-doutorado, né? Então, eu tava assim, pegando coisas demais pra minha vida. E aí, quando eu engravidei de fato da minha filha, eu disse assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro que no primeiro mês da Gigi, da minha filha mais velha, quando eu engravidei, eu toquei a vida tranquilamente. Tanto que eu fui morar na Inglaterra, eu não fiz nem pré-natal, porque ela não tinha como acessar o pré-natal, eu tava focada em estudar e eu nem parecia que eu não fosse os hormônios que me faziam chorar o tempo inteiro, ao contrário do que eu sempre fiz a vida inteira, que era não chorar. Eu tava, né, tocando a vida. E quando a Bia, eu engravidei da Bia, a minha filha mais velha me chamava de cavalo manco. Porque assim, eu já não conseguia caminhar, era dor no quadril, era dor no maxilar, eu tive que fazer um tratamento no maxilar a gravidez inteira. E daí eu falei, meu corpo é importante. Eu preciso do meu corpo, sabe? Não adianta só eu querer fazer as coisas. Eu preciso que o meu corpo e a minha mente acompanhem tudo que eu preciso fazer. E aí voltei pra terapia de novo. Porque a terapia, eu me enjoo um pouco, sabe, da terapia. Porque eu também entendo rápido, assim, já vou pra ação, como eu falei, sou uma pessoa da ação. Então, aí eu tava um tempo sem terapia, eu disse, eu vou ter que voltar pra terapia. Aí eu cheguei lá e ela começou, eu contei pra ela o que tava me acontecendo, ela começou a falar, tá, não preciso de um diagnóstico, não precisa me dizer o que eu tenho, como é que nós vamos sair dessa?
E ela, tu tem alguma ideia? Daí eu disse, olha, acho que a primeira coisa que eu posso fazer é abrir mão da empresa, né? Porque o marido, eu não quero abrir mão. Poderia, mas naquele momento, né? Não tava querendo abrir mão. A minha filha não posso abrir mão, toda a família não vou abrir mão. O que que eu posso abrir mão? O pós-doc já tinha sido finalizado, né? Também poderia abrir mão disso, mas não. Então, eu vou abrir mão da empresa. E foi duro, sabe? Muito duro, porque ela era a minha filha, assim, né? Eu tinha todo o meu DNA ali, sabe? Era uma empresa que carregava muito do meu DNA. E abrir mão daquilo foi doloroso. E aí as pessoas me diziam assim, tá, mas daí tu vai fazer o quê? Daí eu dizia, pois é, por enquanto eu vou ser mãe. Ai, mas tu que fez isso aqui. E o julgamento sempre de mulheres, né? Sempre de mulheres. Mas tu que fez tudo isso, que é pós-doutora, vai abrir mão de tudo pra ser mãe? Como se fosse pouca coisa, né, também. A gente se ajuda muito, mas a gente não se deixa descansar. Não, A mulher, né? não se É. deixa. E era como se eu tivesse levantando a bandeira da heroína, sabe? Daí eu dizia, gente, mas vocês que me deram essa bandeira. Não estou interessada. Eu preciso, inclusive, ter saúde mental para criar essa criança. Então, foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Porque eu não sabia, mas logo em seguida viria o diagnóstico de Alzheimer da minha avó. E a minha avó morava no mesmo prédio, então, assim, eu era responsável também por ela ali. E no momento que nasceu minha filha, nasceu o Alzheimer, sabe? Então, foi a melhor coisa. Porque talvez, com tudo isso, com mais isso na minha vida acontecendo, eu ia seguir tocando. Porque eu não ia nem conseguir parar pra pensar que desistir era uma opção, sabe? O que que o burnout destruiu? Destruiu. Eu acho que destruiu uma coisa boa. Destruiu uma coisa boa que é essa necessidade de controle, assim, sabe? Que eu achava ainda com toda a vida me mostrando que eu não era, que eu não controlava nada, ainda assim eu achava que eu era capaz de controlar certas coisas, que eu era capaz de usar essa capa de super mulher que diziam que eu, ai, como é que tu faz tudo isso? Né? Gente, é muito fácil tu admirar alguém e querer ter a vida daquela pessoa, mas vai tu abrir mão de tudo que aquela pessoa abre pra ter a vida que ela tem, né? Então, só estando na pele pra gente saber tudo que custa. Então, assim, tudo que eu construí foi legal, não me arrependo, maravilhoso, mas me custou demais. E eu não quero, eu quero estar livre de, sabe? Eu quero estar livre de qualquer expectativa que coloquem sobre mim, sabe? E o que que o burnout construiu para ti? Eu acho que construiu uma nova força. Uma força mais seletiva. Ainda pra mim é muito difícil negar, como eu falei, convites, né? É muito difícil negar. E eu recebo convites o tempo inteiro. Se eu quisesse, eu tinha agenda lotada a semana inteira para eventos, porque eu faço parte de grupos de networking, eu tenho também muitos grupos diversos, né? O grupo da academia, o grupo da academia que eu digo, não da academia porque não pratico, deveria praticar? Deveria, mas a academia do mundo acadêmico da universidade. Então, Sim. são grupos muito diversos, e mais os compromissos familiares e das filhas, né? Então, eu poderia, mas é um exercício todo dia, eu paro e penso, e o Paulo, meu esposo, ele é muito parceiro nisso, e ele disse, não estás te passando? Precisa mesmo deste compromisso? Não preciso. Então não vai, sabe? Então me ensinou a ser seletiva. O que constrói uma marca pessoal que resiste no tempo para ti, considerando que a gente é afetado por tanto, por tanta coisa? Verdade. É ter a capacidade de olhar para si, enxergar a verdade e colocar essa verdade de forma verdadeira para o mundo, porque às vezes a gente enxerga a verdade e quer mascarar, né? Eu sempre digo assim nas minhas consultorias, né, que tem a diferença entre a história e a narrativa. E as pessoas olham isso como se fosse mentira. Não é mentira. Não é que tu vai contar uma mentira quando tu vai criar a narrativa. É tu olhar com muito cuidado para aquela verdade que tu tens e olhar para ela com tudo que ela pode ser prejudicada de acordo com a lente de quem tá escutando aquela verdade, e daí sim colocar ela da forma mais adequada para aquele público, sabe? Então, isso, quando tu tem verdade e tu sabe a forma como contar essa verdade para o teu público, não tem erro, sabe? Tem. E como descobre a própria narrativa? Como é que tira isso da pessoa? Aí precisa contratar a LEP. Não, mas assim, como descobre a própria narrativa, no meu trabalho acadêmico, eu Porque tenho. essa é a diferença, talvez, que eu sinto, assim, das histórias
que eu escuto e da forma como elas são narradas na rua, né? Então, assim, como eu te falei, a gente às vezes senta aqui para conversar e eu penso, cara, que pessoa é essa? Que incrível! E por que que isso não aparece Uhum. na narrativa fora? Sim. Por que que isso soa uma coisa, mas aqui transborda outra? Ou transborda muito mais do que aquilo que soava. É. Bom, eu já vou te dar uma resposta de pronto, que é a história. Aqui as pessoas estão te contando histórias. Histórias conectam. Isso é fato. Só que às vezes as pessoas são tão controladas e tão controladoras do seu negócio, da sua história, que elas não deixam isso transparecer. Mas também porque não tem esse direcionamento do que vale a pena contar ou não, né? Por exemplo, eu atendi eu também dou mentoria para construção de storytelling narrativa e tal. E eu tinha uma cliente que queria muito falar sobre o divórcio dela naquele momento, e ele era muito recente. Eu dizia pra ela, a história é boa no sentido de ser, de elucidar pra outras pessoas, de tocar outras pessoas, porque ela não é que ela quisesse contar por contar, mas ela queria contar pensando numa transformação que ela poderia causar nas pessoas. E eu falei, mas ela é tua, e ela é tão tua, e ela é tão recente. Sabe? Um dia ela vai virar história e narrativa, mas agora não, agora ela precisa ser vivida Vivenciada. de uma forma profunda, até que tu possa falar. Porque nesse momento é prematuro, tanto que depois ela reatou com o esposo, graças a Deus, ela não Tu usou. imagina se ela tivesse usado. É, porque era muito recente, e a gente tem convicções que o mundo nos mostra que elas vão ser quebradas ali na esquina, sabe? Então a gente precisa ter cuidado com a história. Então o que que eu faço? Eu faço uma pergunta muito simples, que eu uso na vida acadêmica e em todos os lugares por onde eu começo. Por isso que a empresa virou o nome que teve, a produtora, me conta da tua vida desde o dia que tu nasceu até agora. Ah, mas o que que isso tem a ver com o meu negócio? Vamos, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Agora só me conta. E é isso, eu construo uma linha do tempo, e a partir da linha do tempo a gente vai entendendo daí de técnicas lá de jornada do herói e tal, quais são os pontos de virada, e como é que a gente pode usar isso de uma forma segura e a favor do teu negócio. Tem coisa que não vale a pena contar por contar, né? Então é um resumo de como que é. Camila, antes da gente ir pro bate-bola, porque eu já sei que eu estourei o tempo, porque o nosso relógio ele não tem nem mais Pois então, número. teve uma hora que eu olhei pra cá. Ele não tem número, mas eu olhei agora para consultar e eu pensei, ai, senhor, já tô naquele vácuo que o Antônio tá nervoso lá, meu olhando. Mas eu queria uma pergunta antes de entrar num bate-bola, que é um jogo de pergunta rápida e tal, que me vem assim, sobre as tuas filhas, né? Que em algum momento elas vão assistir essa conversa e eu acho que uma das coisas mais legais da gente estar fazendo isso com registro é que isso vai ficar e que a gente, de alguma forma, essa história, esse momento da tua vida sendo contado vai ser acessado por quem importa, né? Realmente para ti daqui a uns anos, né? Porque muita gente vai acessar para os seus fins, né? Vai acessar para fazer o seu trajeto, para se inspirar, mas alguns vão acessar para te ter com eles, né? Então, se as tuas filhas assistirem essa entrevista daqui a 20 anos, né? O que que tu gostaria que elas descobrissem sobre a mãe delas hoje? Ai, que a mãe delas é uma pessoa corajosa e que nunca falte coragem pra elas, porque a gente só conquista coisas se a gente não tem medo. Eu queria que elas também soubessem que tudo ganhou mais sentido na minha vida depois que elas vieram. Inclusive, no caso da chegada da Bia ali, né, que foi o despertar de que eu tava passando por um burnout, foi ela me salvou de uma certa forma, né? Porque sabe-se lá o que que teria acontecido se eu não tivesse engravidado e tocado o barco, sabe? Então, elas são. Eu não vou dizer que elas são um motivo, sabe? Quando eu escuto as mães dizendo, elas são os motivos de tudo, eu tenho muitos motivos, graças a Deus, eu tenho muitos motivos. Eu teria muitos motivos para desistir e muitos para continuar, mas eu escolho os motivos para continuar. E elas são. A alegria, sabe? A magia, o encantamento dos meus motivos. Que lindo, viu, gurias? Olha aí que lindo que vai ser esse episódio para vocês. Vamos lá, um bate-bola para gente terminar essa parte. Uma memória da infância, Brincar livre. um cheiro, E o cheiro da minha avó. um livro que mudou a tua vida, Violetas na janela.
Uma pessoa que te inspira. Eu gosto tanto de ser inspirada pelas pessoas, é muito difícil de escolher uma pessoa. Mas assim, o meu pai, ele me inspira muito, assim, porque ele. Sabe a jornada do herói? Eu acompanhei a jornada do herói sendo construída, assim, e ele tem uma resiliência, ele tem uma capacidade, assim, de adaptabilidade que é muito grande. Mas eu me inspiro por tanta gente. Eu vi um vídeo do teu pai, me emocionou bastante, teu pai. Um medo. Sabe que eu tinha um medo de morrer até os 38, né? Porque minha mãe morreu com 38. Então, assim, meu Deus, quando eu fiz 38, eu me cuidava, eu andava na rua, eu cuidei pra não fazer nada de muito arriscado, porque psicologicamente eu tinha muito medo de morrer. Era um medo muito. Hoje em dia eu tenho poucos medos, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa medrosa de nada. Mas eu não gostaria que as minhas filhas passassem pelo que eu passei, assim, que eu não pudesse estar junto delas, porque faz muita falta. Uma coragem. Uma coragem, eu acho que é de ser quem eu sou. Porque eu posso parecer meio bobinha, assim, para as pessoas. Uma palavra que define a tua mãe. Acolhimento. Uma palavra que define a tua avó. Minha avó é tudo de bom. Ahn, Entrega. Um aprendizado do jornalismo. Dá para mudar pequenos mundos. Um aprendizado da vida. O aprendizado da vida. Eu utilizo muito, assim, uma frase que, nas minhas palestras e tudo, que, assim, o afeto, ele é um bem social. Então, eu acho que é isso, assim, se a gente puder fazer tudo com afeto, se a gente puder, fazer com carinho mesmo, com intenção de mudar positivamente a vida de alguém, eu acho que isso é a missão. Tu pode não saber a tua missão, mas se tu estiver fazendo isso, tu vai estar no caminho certo, sabe? Então, eu acho que esse é um aprendizado que a vida me trouxe. Um erro que valeu a pena. A ter deixado de morar em São Paulo. O que nunca negocia. Lealdade. Teu maior ouvinte. Ai, meu maior ouvinte é o Paulo, coitado. Meu Isso vem Deus. junto no pacote. Mas ele é um bom ouvinte, né? Um bom ouvinte, então tu tem sorte. Ele é. A minha psicóloga diz, né, que nós somos os dois super empatas, né? Então que as nossas filhas estão se souberem disso, estão com um prato cheio pra pintar e bordar conosco, né? Porque a gente se coloca muito no lugar das pessoas. Então pra mim é muito bom ter ele, porque não é todo mundo, é muito raro de encontrar uma escuta, né? E graças a Deus eu tenho em casa alguém que me escuta muito. Que bom. Uma pergunta que toda pessoa deveria fazer para si. O que eu vim fazer aqui pra transformar o meu entorno? O que significa sucesso hoje para ti? Sucesso é paz. Uma história que ainda quer viver. Eu quero muito escrever um livro. Muito. Tu tem a faca e o queijo na mão. Pois então. Uma narrativa da Camila Almeida por ela mesma. Quem ela é? Conta para mim. Ah! Isso é difícil, né? Bom, eu sou uma pessoa que busca a compreensão, compreender as pessoas e compreender a mim mesma o tempo inteiro. Também acho que eu sou uma pessoa que erra muito por isso, sabe? Eu erro muito comigo muitas vezes, né? Porque às vezes eu sou mais aberta do que eu deveria ser. E talvez eu devesse ter uma dose maior de proteção, assim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa
que gosta de gente feliz, sabe? E eu gosto de facilitar para que as pessoas sejam felizes, porque elas não me incomodam daí. E não incomodam os outros também. Então eu gosto de verdade de contribuir positivamente, assim, na vida das pessoas. Camila, assim, ó, todo final de entrevista a gente fala um pouco aqui, eu acho que eu falo, me sinto porta-voz nesse processo, de como uma pessoa toca a gente, né? Acho que a gente busca isso na vida, né? Se numa das perguntas aqui eu te fiz, qual a pergunta que toda pessoa deveria se fazer, talvez uma tá escrito ou tá intrínseco na tua resposta, não tá escrito, foi falado. A gente fala de escrita, né? A gente fala de escrita. Tem intrínseco na tua resposta de que é a questão da pessoa entender a que veio, né? E de que forma ela quer tocar esse mundo, né? E, e esse é o momento de eu te dizer como é que tu toca. Tu me toca, né? E daí a pessoa que tá lá do outro lado tá sendo tocada de outra forma e a gente, né? Aqui tá só sendo assistida no nosso momento, eu e tu. Mas a forma como tu toca, Camila, primeiro assim, ó, quando eu falo em objetivo de como a gente faz esse trajeto aqui e de que forma isso pode ser um caminho possível para quem está assistindo, né? Porque a gente está falando de vidas como a tua, lá do outro lado que a gente não conhece, de vidas como a minha, cada um de nós teve seus desafios, suas perdas, seus atravessamentos, né? Inúmeros. A maioria de nós tem nas nossas vidas as coisas diferentes do que nós planejamos, né? E acho que isso, quando eu li tua história, assim, recebi teu questionário, me emocionei um monte com o teu vídeo, o vídeo da tua família. E eu pensei, nossa, a história da Camila, como a grande maioria, ou como talvez todas que eu prego aqui, é mais uma que deu tudo errado. Daquilo que a gente lá no início pensa assim, acho que se a gente nascesse e tivesse uma narrativa organizada, a gente diria que queria a vida assim, né? E aí dá tudo diferente, cheia de coisas, de desafios que fazem com que a gente tenha que construir o caminho possível, né? E a tua história é inspiradora porque tu arrumaste através do teu trabalho e da tua forma de tocar o mundo e as pessoas, e através para mim, que te resume, tá? A pergunta ou o estímulo, conta para mim. Através disso, tu criaste o caminho possível. Tanto para atravessar as tuas coisas e tirar disso o que tu tem de melhor, que é o teu maior talento, quanto para tirar das pessoas o que elas têm de melhor na narrativa da vida delas. Então, acho que o teu toque no mundo, ele é muito profundo, ele traz à tona tudo aquilo que a IA tenta nos impor, de superficialidade, assim, né? Mas o teu trabalho e a tua existência traz para a vida das pessoas que eu pude acessar da tua família através dos teus vídeos, para o teu trabalho, a mim como cliente tocada, uma forma da gente mergulhar fundo na gente mesma e trazer a nossa narrativa, a nossa história, quem a gente é. E através disso tu acabou curando a tua, tenho certeza, porque as perdas, elas são sentidas a vida toda. A gente guarda em algum lugar aquilo, porque aquilo é saudade, né? Vira saudade, mas a forma como tu escolheste atravessar e vivenciar isso a serviço é inspirador. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me atendido com a tua pergunta, conta para mim, por hoje atender tantas empresas e organizações e pessoas nesse mesmo processo, mesmo que não seja mais com esse nome, essa frase, Camila Almeida, é tua. Então, obrigada por ter vindo. Espero que tenha sido um lugar de segurança e respeito para ti. E desejo que a gente se encontre aí no mercado das histórias, eu e tu que temos isso em comum. Ai, que lindo, Ju. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tô sempre nesse lugar de ouvir. E eu fico sempre muito grata por aquelas pessoas que têm interesse em me ouvir, porque eu não costumo falar, né? Eu não costumo falar sobre a minha história, assim, e eu vou dizer que esse episódio não é para as gurias, é para mim. Eu vou sempre olhar esse episódio para lembrar de quem eu sou e para principalmente lembrar da visão generosa que tu tem de mim. Muito obrigada. Nós somos todos bons. Amore.
somos todos bons, a gente tá olhando só pelo viés errado, muitas vezes. Então, obrigada. Um presente ter aqui. Ai, muito Então, obrigada. foi assim o Hora H, gente. Curtam a Camila, que a Camila, ela vai levar vocês para um lugar bem fundo. A primeira coisa, conta pra mim. Então, assiste a Camila aí, gente. Beijo. Obrigada.